Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre você, sobre a sua casa nessa hora, nessa noite de terça-feira. Que o Senhor nessa hora possa acalmar o seu coração e que você possa se sentir abraçado nessa hora por Ele. Nessa hora nós vamos clamar ao Senhor para que Ele continue conduzindo esse momento da melhor maneira possível e que Ele possa continuar a tranquilizar os nossos corações acerca do nosso futuro, daquilo que Ele tem preparado para nós. Eu te convido nessa hora a parar tudo que você está fazendo e que você tenha atenção nesse momento, que você separe realmente esse momento para adorar, para orar, para falar com o Pai. Amém? Senhor Deus, nessa hora nós nos encontramos aqui, Senhor, e nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Te agradecemos porque mesmo em meio a tanta dificuldade, Senhor, mesmo nesse momento que muitas vezes olhamos para um lado e para o outro, não sabemos para onde ir, Pai. O Senhor é aquele que nos mostra o caminho, Pai. O Senhor é aquela luz, Pai, que brilha no fim do túnel, Pai. Deus, nessa hora nós te entregamos toda a nossa casa, todos aqueles que nos cercam, Senhor. Que a Tua mão poderosa de poder possa nos livrar de todo mal, de tudo aquilo que possa nos fazer mal, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, te entregamos a nossa casa, Senhor. Que possamos ter ainda mais experiências contigo, Senhor. E que no fim de tudo isso possamos sair desse momento transformados, Senhor. E que possamos contar histórias e experiências que tivemos contigo, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Fica conosco e que possamos render a Ti uma perfeita adoração, Senhor. É o que eu te peço agora em nome de Jesus. Amém. Em dias difíceis, a nossa fé tem sido colocada à prova todos os dias. Diante do que nós vemos, diante do que nós ouvimos. Mas Jesus nos ensinou, através de uma oração, que nós temos um Pai celestial. E que se nós vivermos segundo a sua vontade, o seu reino será estabelecido aqui. O reino de paz, o reino de amor, um reino de justiça. E eu te convido, neste momento, a cantar essa oração. Pai nosso, que estás no céu, seja feita em nós a tua vontade. Te adoramos, Senhor. Venha o teu reino, Deus. Pai nosso que estás nos céus, santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Na terra como é nos céus, teu reino vem. Na terra como é nos céus.
seja feita a tua vontade na terra como é nos céus. Teu reino vem na terra como é nos céus. Teu reino vem. Teu reino vem. Oh, teu reino vem. Teu reino vem. Teu reino vem. Teu reino Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Teu reino vem. Oh, teu reino vem. Teu reino vem. O teu reino firmado em misericórdia. O reino do eterno Deus. Eu te convido nessa hora a cantar essa canção. Não dê espaço para qualquer outra coisa. Somente para Ele. Esvazie sua mente nessa hora. E que Ele possa ser o centro da sua adoração, da adoração da sua casa. Esse é o nosso Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Diga o teu reino. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Te adoramos, Senhor. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno,
te adora. E aí onde você está, declare. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem em nossas mãos, As mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Ele é o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Declare mais uma vez. Os reinos se abalam, os povos se Os curvam, povos se curvam, as bocas se abrem em nossas as mãos se mãos, levantam pra dizer que tu és o pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és rei. o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, te adoramos, meu Senhor. A tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Te adoramos, meu Senhor. E dos quatro cantos dessa terra declaramos o teu reino eterno. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. E aí na sua casa você declara: teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Uma boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja do Senhor se reúne para adorar. Você aí na sua casa, nós aqui no templo, mas a igreja do Senhor sempre adora, porque nós entendemos que o seu reino é eterno. Nós entendemos que o trono não está vazio. Parece que há um desgoverno no mundo, mas nós entendemos que o nosso Senhor é rei. E Ele está no controle de todas as coisas. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo nessa noite. Que alegria saber que nesse momento você nos acompanha através do nosso culto online, ora conosco, canta louvores conosco e também abre a sua Bíblia para junto nós meditarmos na palavra de Deus. Confesso para vocês que já estou com saudade de tê-los aqui mais próximo, de estarmos juntos, de abraçarmos-nos, beijar-nos. Contudo, nós entendemos que esse momento é passageiro, mas a igreja de Jesus,
ela continua sendo a igreja de Jesus. Eu aqui, vocês ali, vocês outros lá, sendo igreja do Senhor nas nossas casas. Então, permaneçamos firmes no Senhor, inabaláveis no nosso Deus, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias? Abra sua Bíblia comigo em 2 Crônicas, capítulo de número 20, do versículo 1 ao versículo de número 22. 2 Crônicas, capítulo de número 20, do versículo 1 ao versículo de número 22. Assim diz a palavra do nosso bom Deus. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azamon-Tamar, isto é, em Egede. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsastes os habitantes desta terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos seus descendentes, ao teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão os amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse, quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com as suas mulheres e seus filhos ateus de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, o filho de Zacarias, o neto de Benaia, o bisneto de Jeiel, e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf. No meio da assembleia, ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor: não tenha medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenha medo nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã. O Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se, rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas desceram dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem, Judá e povo de Jerusalém,
Tenham fé no Senhor, seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente dos exércitos, cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pelo privilégio que nós temos de estarmos reunidos no seu nome. Obrigado por esse momento de celebração e louvor e de culto a Ti. Agora a gente se aquieta dentro das nossas casas para poder ouvir a sua palavra. E eu quero te pedir em nome do seu Filho Jesus, que o Senhor fale profundamente aos nossos corações. É em nome dele que nós oramos. Amém e amém. O capítulo 20 de 2 Crônicas relata um episódio muito difícil da história desse rei. Esse rei chamado Josafá. E não apenas da história desse rei, mas da história de todo Israel. Um exército poderoso se junta, na verdade, 3 reinos. Eles fazem uma aliança a fim de que eles vão contra Israel. Esses 3 reinos se reúnem para ter Israel como alvo dos seus ataques. Esses 3 reinos se reúnem para irem contra Israel e tomarem aquela nação, tomarem as posses daquele povo, invadir aquele povo, destruir aquele povo. E naquele momento da história, o medo toma conta do coração de toda a nação de Israel, de todo Judá, de todo Jerusalém, de todo Israel do sul. É tomado por um medo muito grande, um desespero muito grande toma conta do coração de todos aqueles habitantes de Israel. Mas dentro desse momento de extrema tristeza, de extremo medo, a gente percebe que o rei de Israel, ele se mantém firme, ele se mantém otimista. E por que aquele rei se mantém otimista? Porque aquele rei confiava em Deus. E eu quero falar para vocês nessa noite a respeito da nossa confiança em Deus. O quanto que a nossa confiança em Deus faz diferença nos momentos de adversidade. A gente vivia um momento da nossa história em que várias vozes diziam para nós confiarmos em nós mesmos, confiarmos na força dos nossos músculos, confiarmos na nossa inteligência. Só que a nossa humanidade, ela foi assolada por um medo muito grande, advindo de um inimigo que está para além de nós. E desse momento talvez seja um momento de nós voltarmos para Deus, colocarmos a nossa confiança no Senhor. Então vamos olhar para esse texto e observarmos como que essa confiança em Deus faz diferença na nossa vida. A primeira questão que eu quero pensar com vocês nessa noite está do versículo 3 ao versículo 5, que a nossa confiança em Deus leva-nos a crermos, mesmo que nós estejamos alarmados diante do perigo. Perceba que o versículo de número 3 diz que Josafá, ele estava alarmado. Ele estava alarmado com tudo aquilo que estava acontecendo. Mas Josafá, por confiar no Senhor, ele decidiu consultar o Senhor. Ele proclamou um jejum em todo o reino de Judá. O jejum é sempre uma expressão de alguém que está diante de Deus e diz para Deus: olha, eu preciso me colocar diante do Senhor com quebrantamento. Eu preciso me abster daquilo que está me sustentando, daquilo que está me trazendo alegria, daquilo que, quem sabe, está anestesiando a minha existência aqui nessa terra. O jejum é sempre uma forma de contrição. E o texto vai dizer que o Josafá, ele fica alarmado, ele consulta o seu Deus, ele proclama o jejum, ele reúne o seu povo, que vem de toda a cidade de Judá, para buscar ajuda em Deus. A nossa confiança em Deus faz com que a gente esteja atento, faz com que a gente esteja observando, faz com que a gente seja precavido, faz com que a gente esteja dentro de um espírito de discernimento.
procurando entender esses dias, ouvindo o que os cientistas têm falado, ouvindo o que as autoridades têm falado, mas a nossa confiança em Deus faz com que os nossos olhos permaneçam vidrados em Deus, faz com que o nosso coração descanse em Deus, faz com que nós nos quebrantemos diante de Deus, juntamente com a nossa família, e coloquemos plenamente em Deus toda a nossa confiança. Nós aprendemos com Josafá que a nossa confiança em Deus nos faz buscar ajuda nesse Deus, ajuda no Deus Todo-Poderoso. O que mais que nós aprendemos com esse texto? Nós aprendemos com esse texto que a confiança em Deus reconhece o tamanho da adversidade. Ela não nos faz ser ingênuos, como se tudo estivesse bem. Mas a confiança em Deus nos faz, apesar de fazermos e tentarmos, pelo menos, ter uma leitura correta do que está acontecendo, não nos deixa viver em uma negação do real acontecimento que nos sobrevém nesse momento. Mas a nossa confiança em Deus faz com que a gente enxergue o nosso Deus, apesar do tamanho das nossas adversidades. Veja comigo o versículo de número 12. O nosso Deus, tu não irás julgá-los, pois nós não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos voltam para si. O Josafá, ele faz uma leitura real da circunstância em que ele está vivendo. O Josafá, ele não minimiza o poderio daqueles 3 reinos que vêm contra ele. Ele não minimiza nada disso. Contudo, o texto vai dizer que ele olha para o seu Deus, ele mantém os seus olhos em Deus, ele mantém os seus olhos no Senhor. É por isso que o versículo de número 13 vai dizer o seguinte: todos os homens de Judá, com as suas mulheres, os seus filhos, até os meninos de colo, estavam ali perante o Senhor, perante o nosso Deus. Aprendamos com Josafá, aprendamos com o povo de Israel, que no momento de adversidade, no momento de caos que nós estamos vivendo, nós precisamos nos concentrar no Senhor, dobrar os nossos joelhos diante de Deus, estarmos diante do nosso bom Deus, esperando do Senhor o nosso socorro. O texto não está fazendo nenhuma apologia ao tipo de vida descontraída que nós vivemos. O texto não está falando em momento algum de um estilo de vida desapercebido. O texto não está falando que a gente tem que estar distraído com tudo isso que está acontecendo. O texto está nos fazendo com que a gente tenha atenção sobre tudo que está fazendo, trazendo discernimento, contudo, mantendo a nossa confiança em nosso bom Deus, em nosso Senhor. O que mais que a gente aprende com esse texto? O que mais que nós aprendemos com Josafá? Nós aprendemos com Josafá que a nossa confiança em Deus, ela nos faz partir, crendo que o poder é do Senhor. Veja comigo o versículo de número 20. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor, e vocês terão a sua vitória. Vejam que esse povo confia. Vejam que esse povo coloca sua confiança em Deus. Mas esse povo diante do Senhor, eles partem. Esse povo diante do Senhor, eles caminham. Esse povo diante do Senhor, eles fazem aquilo que cabem a eles fazer. E deixa na mão do Deus Todo-Poderoso aquilo que Deus pode fazer. O versículo 20 vai dizer que esse povo partiu para o deserto. E Josué chega para aquele povo e diz: gente, faça a parte de vocês, mas tenham fé no Senhor, seu Deus, e vocês serão sustentados pelo Senhor. Nesse momento de adversidade que estamos passando, nós precisamos tomar as ações que nós devemos tomar.
mas a nossa confiança tem que estar no nosso Deus. Nós temos que ter fé em Deus. O Deus que nos sustenta nos dias bons é o Deus que nos sustenta nos dias maus. Tenhamos fé na palavra do Senhor, porque o Senhor nos trará a vitória. Nós já estamos caminhando para o final da nossa reflexão nessa noite. E eu quero compartilhar com vocês um último ponto desse sermão. O último ponto desse sermão, ele é muito sugestivo, porque a confiança em Deus nos faz adorá-lo pelo que Deus é. Mesmo que a vitória ainda não tenha chegado. Veja comigo o versículo de número 21 e o versículo de número 22. Depois de consultar o povo, o Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército, cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon, de Moabe, dos montes Seir, que estavam invadindo Judá, e todos eles foram derrotados. Vejam que eles começaram a adorar, a louvar, antes mesmo de Deus lhes dar a vitória. Você sabe o que a gente aprende? A gente aprende que o louvor a Deus independe da circunstância que nós estamos passando. Em Atos capítulo de número 16, Paulo estava naquela prisão e ele começou a cantar. E as portas se abriram. A nossa confiança em Deus nos faz adorá-lo. Eu gostaria de convidar você durante esses dias a desligar um pouquinho os noticiários, a desligar um pouquinho o Netflix, os joguinhos, e a ter momentos de adoração. Coloque uma música aí na sua TV, uma música no seu celular, e adore ao Senhor. Crie louvores ao Senhor. Comece a dar graças ao Senhor, a bendizê-lo. O versículo de número 20 diz que aquele povo dizia: obrigado, Senhor, graças ao seu nome, Senhor, pois o teu amor dura para sempre. A grande maioria de nós que está participando desse culto online tem uma casa, tem um lar, tem uma família. Muitos não têm. Muitos não têm conexão à internet para poder assistir o culto. Muitos não têm nem condições de estar dentro de uma casa. E a gente tem que orar por eles, suplicar misericórdia. Se pudermos e podemos fazer alguma coisa, temos que fazer. Contudo, nós temos que agradecer a Deus. Deus, obrigado. Obrigado porque a gente tem uma casa. Obrigado porque agora a gente pode estar reunido online. Obrigado, Senhor. Adoremos ao Senhor nos tempos de adversidade. A palavra do Senhor nos diz que quando eles começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor Deus armou emboscadas contra aquele grande exército e todos eles foram derrotados. Amém? Minha oração nessa noite é que a nossa confiança em Deus não nos prive de rendermos louvores e gratidão a Ele. Não esqueçamos na escuridão de tudo aquilo que Deus fez por nós nos momentos de claridade. Não esqueçamos no meio da peste, do caos, de tudo aquilo que Deus tem feito por nós em meio às bonanças. Não esqueçamos em momento algum de rendermos graças a Deus e dizer: o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso em todos os momentos. Curve a sua fronte e vamos orar. Deus querido, obrigado pela sua fidelidade. Nós colocamos no Senhor a nossa confiança. Nós colocamos o nosso coração em Ti. Assim como Josafá e a nação de Judá, nós nos rendemos a Ti em adoração e ações de graças. E dizemos obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco, Deus. Deus, nós também paramos esse momento para orar. Orar pela nossa nação, orar pelo mundo
que está enfrentando esse grande exército. O exército que é um vírus que a gente não vê, mas muitas pessoas sentem, muitas pessoas morrem, muitas pessoas sofrem. E nós queremos te pedir nessa noite, Deus, tenha misericórdia. Visite os hospitais, visite os lares, visite, Senhor, as pessoas que padecem desse grande mal. E livra-nos do mal, Pai. Livra-nos do maligno. Livra-nos do dia mau. E que esse momento passe. E que seu nome, Pai, continue sendo glorificado. Continue conosco, fortalecendo-nos. E que a nossa fé e a nossa confiança em Ti nunca, nunca diminua. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus nos dê um restante de semana. Não se esqueça dos períodos que a gente tem tido de oração todos os dias às 18 horas. Se você não pode orar às 18, tire outro momento para orar com a sua família. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, é muito importante, que a gente precisa chegar a 1000 inscritos no canal para que o YouTube abra a possibilidade da gente ter algumas outras ferramentas. Tenha uma ótima semana. Mantenha sua confiança no nosso Deus. E que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, Filho de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com você, com a nossa cidade, com o Brasil e com o mundo. E fiquem agora com um clipe do nosso Ministério de Louvor, em um momento muito especial em que nós estávamos todos nós reunidos. Deus te abençoe em nome de Jesus.
Senhor.